Por que eu acho que vender para o governo hoje não é mais uma opção, é quase uma obrigação? Primeiro ponto, porque hoje, né, se você tem uma empresa, você vai concordar comigo, nós estamos na era das vendas online, né? Todo mundo hoje tem vende de alguma maneira online, seja através de uma plataforma de e-commerce, seja pelo iFood, seja de alguma maneira. E o governo, na maioria das suas aquisições hoje, também faz de forma online. Então, ele está vindo nessa mesma tendência de fazer, né, compras online, e você que já tem algum tipo de e-commerce, basta você se adaptar e entender quais são as regras do jogo, claro, apesar de ser online, são regras diferentes, por exemplo, do Mercado Livre, né, ou de uma outra plataforma de e-commerce, mas que vale a pena você aprender e vender, tá? E aí, eu entendo que algumas pessoas vão falar, pô, Serra, mas é uma coisa muito difícil, né? As regras são diferentes. E eu entendo que realmente vender para o governo tem regras que não necessariamente se aplicam ao mercado privado. São coisas distintas mesmo. Mas, antigamente, para pensar, existia muita licitação presencial, onde você tinha um custo muito alto para você vender para o governo, porque você tinha que se deslocar até o lugar que estava acontecendo a licitação. Isso por si só gera um custo sem garantia nenhuma de retorno, né? Você poderia sair de lá ganhando alguns itens ou poderia perder todos. Então, o custo para participar antigamente era um pouco maior. Você tinha esse deslocamento. Hoje em dia não. Hoje em dia as licitações são online, como eu estava comentando aqui. Você participa da sua empresa, da sua casa, enfim, da onde você está. Você não precisa ir até o órgão público. Isso já facilita muito, faz com que seja realmente amplie sua opção aí, suas opções de vendas de clientes, tá bom? Outra coisa é que antigamente, né, você não tinha muita informação, onde buscar conhecimento sobre licitação, principalmente para você que é empreendedor, né? Para você que é concurseiro, para você que era servidor público, você encontrava muita informação na internet para isso, principalmente para quem é concurseiro, né? Eu não quero me gabar aqui, mas quando a Magna chegou, a maioria dos canais, a maioria dos vídeos eram para concurseiros, eram raros os vídeos voltados para quem queria vender para o governo, né? E hoje, você, no ruim tem a Magna, mas já tem outras pessoas que também fazem isso, que ensinam você, ou pelo menos orientam, dão algumas dicas, passam alguma visão de como que é o mercado das licitações na ótica de quem vende, tá? E faz toda a diferença, acredite. A ótica de quem compra é muito diferente da quem vende. Eu falo porque eu já estive do lado de lá e eu achava que entendia muito de licitação e de fato entendia, mas pela ótica de servidor público, de órgão público, de comprador. Agora, a ótica de vendedor, eu tenho a humildade de falar que eu não entendia nada. Achava que entendia, que não mudava nada. Não. Tive que aprender muito e hoje todo esse conhecimento, ou pelo menos uma parte, né, a gente transmite gratuitamente aqui no nosso canal, no YouTube, fazendo essas lives semanais, fazendo vídeos diários que aparecem aqui, seja, né, na plataforma vermelha, na plataforma rosa. Então, hoje ficou um pouco mais fácil, não só para você participar, pelo fato das licitações serem online, mas também de você buscar o conhecimento, que antigamente era um pouco mais difícil. Eu lembro que quem queria participar de licitação tinha que ficar comprando aquelas leis, né? Tipo, era muito comum passar o pessoal vendendo, principalmente no quartel, vendia muito. Aquela lei com compilado, né? De todas as leis de licitações ali, né? Tinha 8666, na época que eu comecei tinha o decreto 3931, 10520, 5450, e, pô, era um compiladinho, lei 123, tinha um compilado com todas as legislações ali, basicamente, que você ia precisar, né? E aí, basicamente, o conhecimento era lendo ali, não tinha ninguém para explicar, era muito mais difícil. Hoje, está um pouco mais fácil, você tem canais assim como o da Magna, tem treinamentos, né? Alguns bons, outros não tão bons, mas, de modo geral, tem uma galera que ensina você aí a vender para o governo sem precisar ter que ficar lendo a lei, né? Antigamente era bem mais difícil. Então, esses são motivos que facilitam para você entrar no mercado, mas eu ainda vou entrar com alguns outros argumentos que são argumentos mais técnicos, tá? Outra coisa era que os processos não eram tão transparentes assim, tá? Então, você vai concordar comigo que a transparência que existia na década de 90, né, a Lei 8666 era de 93, por exemplo, a legislação, a transparência que existia em 94, 95, 96, até os anos 2000, era muito menor do que a transparência que tem hoje. Hoje eu consigo entrar no portal da transparência, ver quais são
os empenhos que estão sendo feitos, quais são os pagamentos. Eu tenho o PNCP, por exemplo, que é uma grande vitrine aí para várias licitações. Então, inclusive para ver quem são os meus concorrentes, eu tenho um painel de preços que eu consigo ver quem são os meus concorrentes que já estão participando, que já estão ganhando de licitações. Então, assim, hoje a informação ela é muito mais aberta, muito mais transparente do que alguns anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, né? E isso se dá, claro, a uma certa evolução que nós tivemos na área de tecnologia mesmo, né? Nos anos 90 não era todo mundo que tinha acesso à internet, e hoje já é uma informação mais simples, e por ter mais pessoas com acesso à internet, as informações hoje também estão lá. Antigamente, se você queria ver o resultado de uma licitação, a ata da licitação não estava na internet. Você tinha que ir lá no órgão público, solicitar a ata, o cara te cobrar uma taxa de impressão, porque não é todo mundo que tinha e-mail, né? O cara imprimia e te mandava a ata. Então, assim, era muito mais, não vou falar obscuro, galera, mas assim, era muito mais difícil você ter acesso ao número de informações que você tem hoje sentado aí na cadeira do seu escritório, da sua casa, enfim. Hoje a informação está muito mais fácil. Tudo isso vem para facilitar não só você, cidadão, a fiscalizar os gastos públicos, né? Mas também você, empreendedor, a entender como é que funciona o mercado e, claro, participar para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. Ninguém aqui visa, ninguém é ONG, né? Todo mundo aqui visa lucro. A princípio, a maioria da nossa audiência aqui visa lucro. Então, você está aqui para vender, para ganhar dinheiro. Então, tudo isso foram mudanças que teve de modo geral, de quando a Lei 8666 começou até hoje. E, claro, com a nova lei, a 14133, tende a ficar cada vez melhor, né, nessa questão principalmente de transparência, beleza? Outra coisa que faz, na minha visão, com que seja cada vez mais necessário que empreendedores, quando abram empresas vendo para o governo, é entender que esse mercado, ele gira muito dinheiro. E eu sei que você não vai conseguir abocanhar o mercado inteiro, né? Tá tudo bem, ninguém consegue. Mas é um mercado que gira aproximadamente 700 bilhões por ano. Aí você fala, pô, Sérgio, mas 700 bilhões é muita coisa. Você imagina que para chegar no 1 bi, são 999 milhões, mais R$ 1, aí dá 1 bilhão. São 700 desses, né? Então é muito dinheiro. Claro, uma parte desse dinheiro são para obras muito grandes. Talvez você não tenha condições de participar. Mas tem muita coisa, e acredite, muita coisa mesmo, que dá para você vender aí da sua empresa, que são coisas que você já vende muitas das vezes, você já trabalha, ou para você que quer começar a empreender, quer abrir um MEI, que você tem condições de comprar e vender. Inclusive, né, o MEI ele tende a ter uma certa vantagem, principalmente no começo, referente à questão de impostos, né? O MEI paga muito pouco imposto e, comparado a empresas maiores, chega a ser até uma briga, não vou falar desleal, né? Mas assim, é uma briga onde ele leva muita vantagem, tá? Então, o vender para o governo hoje é muito mais fácil. Eu não vou nem falar dos benefícios, que isso aí é um assunto para uma outra live, um outro tema, mas para você que está começando agora, para você que é pequeno, o governo inclusive dá benefícios para você, mas isso aí eu vou falar mais para frente. O fato é que nesse mercado de 700 bi, qualquer fatia do mercado que você consiga pegar é muita coisa, né? Claro, desses 700 bi são do alfinete ao foguete. Tem licitação aí que vai desde brindes, canecas, até, sei lá, obras, construção de aeroportos, de muita coisa, né? Tem muita coisa envolvida. Mas é muita coisa, é muita oportunidade. E a outra coisa boa desse mercado é justamente que eu tenho certeza que, independente de onde você está me ouvindo, a não ser que você esteja me ouvindo fora do país, que já aconteceu, pessoas estarem assistindo a Magna aqui de outro país, mas se você mora no Brasil, aonde você mora, eu tenho certeza que tem um órgão público perto. Eu tenho certeza que tem uma prefeitura aí perto, tem uma Câmara dos Vereadores, deve ter um postinho de saúde, se não tiver um hospital, uma polícia, uma delegacia, seja ela civil, seja militar, deve ter talvez aí uma polícia rodoviária federal, né, que você deve morar, se você mora perto de uma beira de estrada, se essa estrada for federal, deve ter um posto da polícia rodoviária, e toda essa galera compra muita coisa. E às vezes o pessoal acha, né, talvez por não estar vivenciando ainda o mercado das licitações, que não, a escola só vai comprar giz, né, e sei lá, giz e lousa. Não, vai comprar muita coisa.
Lá precisa de produtos de limpeza para poder limpar a escola, precisa de tinta para pintar a escola. Às vezes não tem ninguém para pintar, contrata o serviço de pintura com a tinta, claro. Às vezes você precisa ver um portão que está lá, precisa consertar, vai instalar um portão automático, vai instalar uma, sei lá, uma cerca elétrica, uma câmera, um serviço de monitoramento, vai contratar uma manutenção do ar-condicionado ou comprar um ar-condicionado, vai ter que trocar o piso. Tem muita coisa que existe dentro de um órgão público que não necessariamente é a atividade fim dele, né? Tem muitas coisas que são atividades meio, que a gente chama, mas que gira muita grana. Material de expediente, por exemplo, qualquer órgão público compra. O que tem em todo órgão público? Folha. É raro você ir no órgão público e não ter folha sulfite lá. Todo lugar tem hoje em dia, né? Folha, banheiro, e se tem banheiro, alguém tem que limpar esse banheiro. Eu não sei, assim, tem muita coisa. Material de expediente, produto de limpeza, tem muito. Em qualquer órgão público você encontra, porque todo lugar precisa ser limpo, né? Seja através do serviço de limpeza, onde ele contrata alguém para ficar lá limpando, um funcionário, né, que a gente chama de terceirização de mão de obra, ou seja também através do produto e tem um funcionário responsável lá por fazer a limpeza. Então, independente de onde você está, tem um órgão público aí dentro, né, perto de você. E por isso que é tão bom, porque dá para você vender, mas só funciona para quem está na capital? Não, pelo contrário. Dependendo do tamanho da sua cidade, é até mais fácil vender na sua cidade do que em grandes capitais. Porque nessas cidades pequenas não atrai tanta gente. Então, se você fala de uma cidadezinha pequena, acredite, em várias situações é melhor vender aí do que vender numa cidade grande, tá bom?